contempla o oceano, mas não é sereia. Ela é o brilho da estrela desse pescador. Seu carinho solitário marcado na areia. Sua lágrima salgada pela imensa dor. A gente faz churrasco na beira da praia também, Fred? Muito. Churrasco é em qualquer lugar, é multigeografia, multidade, multitudo. Fantástico. Belíssima música para começar o nosso dia. Recebendo um amigo aqui, uma figura que também deve gostar muito de uma praia, de uma fazenda, do belo de um assado. Zé Neto, bacana te receber aqui. Obrigado, Fred. Tudo bem? Com a Clarice aqui também. Obrigado, Yacir, pela música. Começa, estou me sentindo bem em casa aqui, viu? Claro, com certeza. Aqui é a casa de quem curte um bom churrasco, uma boa carne. E para ter uma boa carne, qual que é o segredo? De onde vem a boa carne? A boa carne, eu sou de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Então, para mim, qualidade de carne é aquela carne que vem do pasto, bem saborosa. Esse é o meu gosto pessoal por carne bovina. Que bacana, hein? Mato Grosso do Sul é muito bacana mesmo, muito divertido, um lugar lindo, espetacular, gente muito, muito boa. E como é que é a sua relação, então, aí, vindo do Mato Grosso, hoje está aqui em São Paulo, está no mundo da televisão, como é que é o seu trabalho aí? Bom, sou nascido em Campo Grande, então acho que isso tem muita relação com carne bovina, com carne de qualidade e com a raça Nelore. O Mato Grosso do Sul ele tem biomas, o Cerrado e o Pantanal, que são muito desafiadores para você gerar qualquer tipo de riqueza lá. Então você tem o ciclo das águas no Pantanal, que se você não tem um animal rústico, você não consegue fazer a pecuária lá. E você tem um Cerrado com um período de estiagem também, que o bicho, se não for o rústico, enfrentar aquele período seco, ele não consegue se desenvolver. Então, cresci nesse meio, fui criado em chácara, e aí peguei o gosto pela coisa. Quando eu fiz jornalismo, não me restou outro caminho que não fosse o jornalismo rural, a comunicação rural. E aí comecei meus passos lá em Campo Grande, vim para São Paulo e trouxe de lá o gosto por carne de qualidade. Mas que bacana, jornalismo rural é um tema interessante, né? Você acaba viajando o Brasil todo, conhecendo várias realidades. O que você tem sentido aí que está acontecendo nesse novo agribusiness, na nova pecuária? O que você conta? Acho que é um privilégio muito grande. Eu viajei bastante o país, conhecendo o país que produz. E acho que isso é um privilégio mais do que você conhecer o Brasil turístico, por assim dizer, porque daí você conhece o país de verdade. E eu acho que o que está acontecendo é que agora assim, você enxerga nos produtores o brilho que eles têm de virarem empresários, de desbravarem o Brasil e conseguir gerar riqueza a partir de cada tipo de bioma que a gente tem aqui. E assim, o que está acontecendo agora é que assim, pegou fogo mesmo o negócio e o pessoal tomou gosto, tomou orgulho pelo agro e está deslanchando a nossa produção, assim, deslanchando a nossa vocação natural para a produção de alimento, produção de... Eu não acho que pegou fogo, eu acho que a brasa é que acendeu. De brasa, a Clarice entende muito. Não, né? A gente está preparando aqui uma surpresa deliciosa em homenagem ao FD, né? Com uma receita, memória afetiva. Sim. Mas o que eu acho lindo no Zé Neto é que toda essa vivência dele, né, e a escolha da profissão jornalista, porque um bom jornalista ele tem esse talento de contar histórias, né? Então você viveu, né, com toda essa riqueza dos biomas que você falou e hoje você leva, né, para essa sua profissão muitas histórias, esse olhar de curioso, né, de ter vivenciado com muita verdade tudo isso. É um desafio porque assim, a gente tenta contar as histórias, mas as histórias que a gente escuta são muito melhores do jeito que a gente consegue contar. Assim, é cada conto bacana de produtores que de repente saíram lá da sua terra do Rio Grande do Sul, aí você vai lá para o nortão do Mato Grosso e aí lá todo mundo chama todo mundo, são os gaúchos, né? Vieram para cá, desbravaram, tomaram essa terra. Eu escutei cada história que me fez me orgulhar de pertencer a esse setor e imagino os produtores que agora estão vendo os frutos do seu trabalho, assim, carregando, mas servindo de locomotiva para a economia do país. Cada convidado que veio aqui teve uma história diferente do cupim, de maneiras diferentes de preparar, sabores, texturas, técnicas e coisa e tal. A gente vai aprontar alguma aí para ele? Então, hoje a gente vai fazer uma receita que traz uma memória afetiva, que é na panela de pressão com cerveja preta caramelizado e para acompanhar um arroz birubiru, bem rústico, né, Paim? Uma receita nossa também.
que misturado ali vai ficar uma delícia. Mas às vezes está chovendo, às vezes você está na cidade e quer lembrar lá da roça. Então a gente vai fazer uma receita para poder fazer também na cozinha até do apartamento com a memória afetiva lá do campo. E quem tem uma memória muito boa das histórias é o meu amigo Yassir, não é? Eu tenho uma parte da minha família que era do Nordeste, né? Minha avó era do Ceará. E lá no Ceará, eles levam a boiada com o aboio, que é uma espécie de canto que chama o gado. Então eles fazem mais ou menos assim. Ê, gado bravo, vou levando a boiada pra fazenda São João, onde fica Joaninha, dona do meu coração. Ê, gado bravo. Que bacana. Eu acho que o povo não tem toda essa afinação não, viu? Mas muito bonito, muito Mas bonito. os animais inspiram as músicas, né? Ainda Inspiram mais as o músicas. Poesia. gado Nelore, aquele branquinho no pasto verde, sempre é uma No cena Nordeste tem muito tão aboio, linda. né? Isso chama aboio, né? É do boi, aboiar. Então é muito comum aí, eles cantam bem, eles sabem fazer muito, é bonito. É inspirador, é inspirador. E sabe assar uma carne também, né? Isso é que é interessante. Você tem um toque do Nordeste, um toque do Sul, um toque do Mato Grosso, um toque mais aqui de São Paulo, mineiro, um belo de um cupim no fogão a lenha também, vai muito bem, né? A hora que você falou das várias formas de preparo, realmente lá na chácara a gente tinha um fogão a lenha. Então, assim, quando não dava para acionar a churrasqueira, a gente reunia a família toda em volta do fogão a lenha, todo mundo ficava aquecido, aí os pratos eram mais variados, entre eles o cupim também. Imagina cada história que sai em volta desse calorzinho ali. Né? É fantástico, fantástico. E Zé, o cupim só tem raça zebuína. Qual é o principal representante do zebu e por que esse animal, essa raça, tomou tanto conta do Brasil com tanto sucesso? O Nelore é espetacular, né? O Nelore, principal raça zebuína aqui no Brasil, 80% do nosso rebanho de 215 milhões de cabeças é Nelore ou anelorado. E o Nelore, ele se tornou uma raça muito importante. Primeiro, o Brasil, um dos principais produtores, o principal exportador de carne bovina do mundo, se tornou essa potência que é por conta do Nelore. Aqui a gente tem situações diversas em biomas com condições climáticas, topografias distintas. Então o Nelore, por ser tão rústico e por se desenvolver tão bem nessas terras, né, seja no semiárido, no cerrado, no Pantanal, ele permitiu que o pecuarista se desenvolvesse e gerasse riqueza em qualquer uma dessas situações. É por isso que ele virou a estrela da nossa pecuária. É engraçado a gente dizer que o Nelore veio de fora e parece tão brasileiro, né? Se incorporou tão bem. Pois o Nelore é originário da Índia, né? Mas com certeza o Nelore que a gente tem aqui no Brasil hoje tem muito da nossa impressão, muito do nosso trabalho de melhoramento voltado para o que o Brasil precisa mesmo. Então acho que já é brasileiro já, viu? Brasileiro dá muito orgulho para todos nós, né? Muito, e além muito de ser orgulho, o orgulho tem todo um sabor, uma maciez, uma carne maravilhosa que a gente vai desfrutar daqui a pouco, certo, Yassir? Certíssimo. Posso tocar uma moda? Claro, para abrir o apetite. Vou fazer um ponteado de viola que chama Batuque do Jacu, porque eu moro na Cantareira e lá tem muito jacu. E às 5 horas da manhã eles fazem uma barulhada, eu sempre acordo, fiz uma música em homenagem a eles. Afinal, depois de tantas etapas, a gente preparando esse cupim juntos e se divertindo e conversando e contando causos, ele finalmente está pronto. A gente começou na panela de pressão para dar aquela máquina do tempo de acelerar, finalizou na parrilha ou na grelha, ficaria muito bom. E parece que tem mais coisa bacana aí que a Clarice já vai contar, né? Mas vamos ver como é que ficou essa carne, olha só que bacana. Essa crostinha aqui foi lá do efeito da brasa. E a maciez foi do efeito do... Desmanchando, hein, Tá Fred? desmanchando. Coisa Olha linda. que maravilha. Aquele sabor da panela de pressão com cerveja. Sensacional.
O que você achou, Clarice? Vamos, Tá lindo, vamos faz servir. a propaganda aí pro Vamos nosso servir. convidado. Olha a umidade que ele mantém, né? Desmanchando esse essa aroma é a incrível. característica, né, do E a corte. gente tem ainda uma redução, né, com essa cerveja e com alguns vegetais para dar um sabor também. Todo o molho que a gente usou, aquele essa caldo gordura na panela de toda. pressão, desceu para virar essa redução, não E é, Clarice? ainda, O que é uma redução? surpresa, E uma pra redução. convencer o Zé, não é fácil, porque ele também cozinha bem, né? Então, E, Ah, e eu o tô no arroz caminho, birubiru ainda, que a gente puxou com bacon, mas por que chama arroz com birubiru, hein? ovo, porque ele tem essa mistura, né? Tem batata palha, bacon, tem um presuntinho picado, várias, é uma mistura, Esse fica aqui uma é fã do delícia. jogador de futebol. Pode ser É. bem provável, né? A gente se reuniu e foi um tempo bacana, né? Enquanto a gente esperava ficar pronto o cupim, uma peça que tem os seus cuidados, suas nuances para fazer. E lá na minha terra a gente usa algumas técnicas de preparo que são até mais demoradas um pouco. O pessoal se reúne na noite anterior, transforma o cupim em manta e coloca ele para dormir no sereno, temperado, que daí ele pega o sabor do sereno para fazer o churrasco no dia seguinte. Ou pode ser o cupim soleado também, o pessoal aí prepara de manhã, bem de Obrigado. manhãzinha cedo, ele começa a curtir naquele sol da manhã, aquele primeiro sol da manhã, e também pega uma acentuação de sabor só com o sal e a gordura e o colágeno do cupim aí que transformam ele em um outro prato super Que delicioso. maravilha. também. A gente quer saber mais disso agora, bom apetite. Bom, Cada lugar tem uma história de cupim, né? De receita, de Agora- encontro. lá no Mato Grosso do Sul, lá no Pantanal, se vocês fizerem isso aí, a onça aparece. Não aparece? A gente espanta a onça com a caixinha, aquela caixinha com a tela verde. A segunda peça está deliciosa também. O que você mais destaca, Clarice, sobre o cupim? Eu acho assim, quando você descobre essa carne, o sabor, a potência que ela tem, né, o quanto ela é rica em sabor, né, nesse marmoreio, fico até salivando em falar, e o produtor pode ter muito orgulho, né, da produção, do trabalho que ele faz lá no campo, né, e a gente cada vez mais acessando essa carne, usando, eu participo de muitos festivais, muitos eventos, e eu vejo meus colegas também, em todo lugar que eu vou, as pessoas cada vez mais usando o cupim como uma carne brasileira, com preparos, né, com temperos brasileiros, até comparando um pouco com o churrasco americano, né, que tem o peito como uma referência, que é o Eles rei do chamam churrasco do brisket, americano. né, que é o peito bovino. E a tendência, né, é que o cupim seja o nosso peito, né, no churrasco americano. Tirar uma dúvida com vocês são chefes, já são experientes nesse setor. Eu gosto muito de hambúrguer, já fiz curso de hambúrguer, tentei virar especialista nisso. Acho que o cupim vai bem no hambúrguer. Muito. Olha, é um teste que a gosto. gente está curioso e Eu vai ser gosto. divertido convidar você para participar. Já provei. Nossa, Já dá um são sabor. 2 pratos na conta aí, hein? É o cupim soleado ou o cupim serenado e agora um hambúrguer de cupim pra gente Porque testar. um hambúrguer, para ser saboroso, ele tem que ter uma porcentagem de gordura 30%, 20%, depende. E essa carne, com esse entremeado de gordura, com esse marmoreio, funciona muito bem. É muito Porque saboroso. Essa preparação lenta que a gente fez, basicamente o que ela faz? Ele quebra o colágeno, que é o componente da fibra muscular, e aquilo se transforma nesse caldo maravilhoso que tem sabor e vai amaciando e coisa e tal. Quando você moe a carne, o processo físico já vai quebrando um pouco dessa fibra e depois, na hora do preparo, ele já distribui o sabor, a textura, o colágeno como um todo. Então é bem provável, porque a gente tem feito hambúrguer de peito, que é uma carne que tem um processo extremamente lento, talvez até mais lento até do que o cupim, e fica sensacional. Fica aí o desafio, né? Você vai estar junto? Pode me Sempre chamar que eu vou junto. chegar aqui e já vou tirar umas músicas que vão falar sobre a história do Nelore no Brasil. Bacana. Boas modas de viola para acompanhar bons pratos. A gente pode até tocar uma moda. Bora. Essa combina também, viu? É a vontade de pegar na sua mão, é o meu desejo de roubar seu coração, é o perfume, o sorriso delicado, é a vontade de viver nesse pecado, é a primavera em começo de estação, é o carinho de uma flor na sua mão, é a liberdade de seguir nesse caminho, felicidade em encontrar nosso cantinho, é a vontade de seguir nesse
nosso cantinho. Nosso cantinho é aqui.